Nós estamos numa série de mensagens vivendo pela fé. Desde o início temos falado que viver pela fé significa crer na palavra de Deus, obedecer a Deus, independentemente como nós nos sentimos, do que nós vemos ou quais possam ser as consequências. Esse dia eu estava aconselhando uma jovem que tem conflito com os pais. Os pais, embora cristãos, os pais não moram em Ribeirão Preto, os pais, embora cristãos, os pais não têm tido uma atitude positiva. Muito pelo contrário, os pais têm tido uma atitude que tem gerado uma série de conflitos. Eu estava juntamente com a Raquel, conversando com ela, e ela falou: domingo é dia das mães. Eu não tenho vontade nenhuma de ligar para minha mãe, de visitar minha mãe, de fazer nada. Ou seja, o meu coração eu não tenho. Eu estou mal, e ela está ferida, ressentida, e ela tem motivos para isso. Eu virei para ela e falei: você lembra que nós estamos estudando Romanos? Estamos estudando sobre o desafio de viver pela fé. A Bíblia fala: honra pai e mãe. Então isso significa, por mais que os seus pais não estão sendo corretos com você, você tem que tratá-los com honra. Embora você não sinta o desejo, liga para ela ou visite-a. Se ela bater o telefone na sua cara, ou não querer te receber na visita, isso vai te doer, vai te machucar. Mas pelo menos você tem a consciência diante de Deus de que você fez aquilo que você deve fazer. A Bíblia fala: não retribuas o mal com o mal, mas retribua o mal com o bem. Abençoa os que te perseguem. Se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Eu falei: então coloca diante de Deus o teu coração e fala: Senhor, eu não tenho desejo, eu não tenho vontade, mas como o Senhor fala que eu devo honrar pai e mãe, eu te peço, em nome de Jesus Cristo, pelo teu Espírito, que o Senhor me capacite a honrar minha mãe, mesmo nesse contexto de crise relacional. Isto é viver pela fé. Significa crer naquilo que a palavra de Deus fala. Significa obedecer aquilo que Deus diz, independentemente de como nos sentimos, independentemente daquilo que nós vemos, ou quais possam ser as consequências, positivas ou negativas da perspectiva humana, mas sempre consequências positivas na perspectiva de Deus. Hoje nós estamos na 8ª mensagem. O nosso texto é Romanos 4. Vamos falar sobre Abraão, prova da justificação pela fé. O que nós vamos ver é que a justificação de Abraão é uma prova de que a mesma, ou seja, a justificação, ela não ocorre como fruto do mérito pessoal, mas gratuitamente, conforme nós vimos na 7ª mensagem, por meio da fé. 7ª mensagem, falamos sobre isso. Justificados gratuitamente. Romanos capítulo 3, versículo 21 a 31. Está no site. Você pode olhar no site. A mensagem de hoje: Abraão, prova da justificação pela fé. Abra sua Bíblia então em Romanos capítulo 4. O apóstolo Paulo começa dizendo, tem ali no texto também, o apóstolo Paulo começa dizendo o seguinte: que diremos, pois? Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Essa expressão de nosso pai, segundo a carne, ela significa que Abraão, ele é o pai da nação de Israel segundo a carne. Ou seja, Abraão está entre os patriarcas.
aquele que, juntamente com Jacó, José e outros, são chamados os patriarcas da nação de Israel. Os judeus, segundo a carne, são descendentes de Abraão. É aquilo que ele fala no versículo 1. No versículo 2, ele fala: porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar, porém não diante de Deus. Quando ele chega no versículo 11, ele fala: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça, da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados, a fim de que fosse imputada a justiça. Ou seja, Abraão, ele, segundo a carne, ele é pai, o povo de Israel é descendente, por exemplo, de Abraão. No entanto, Paulo fala em Romanos 4,11, que ele é o pai de todos os que creem. Em outras palavras, todos aqueles que são justificados pela fé, são filhos de Abraão na fé. A palavra justificado, sempre lembrando, ela é uma palavra que é usada num sentido legal, forense. Significa que Deus nos declara justos. Sempre lembrando que a Bíblia fala que todo ser humano é pecador, todo ser humano está condenado diante de Deus por causa do pecado. No entanto, a justificação significa que Deus nos declara justos, absolvidos da culpa, absolvidos da condenação do pecado, por causa da morte de Jesus Cristo pelos nossos pecados. Conforme nós já vimos na mensagem 7ª e outras mensagens, Jesus morreu a nossa morte. Aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, se fez pecado. O justo se tornou injusto, para que nele, em Jesus Cristo, nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então, justificação é Deus nos declarar justos, Deus nos declarar absolvidos da culpa, absolvidos da condenação do pecado, nos dar o dom da vida eterna, Deus nos adotar como filhos. João 1,12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos na fé, a saber, os que creem no seu nome. Então nós nos tornamos filhos de Deus pelo crerem em Jesus Cristo. E tudo isso, única, exclusivamente, com base na morte de Cristo pelos pecados e na sua ressurreição dentre os mortos. Então Abraão, ele é o pai na fé de todos os que creem. E nós vamos ver por que isso. A justificação de Abraão, e Paulo fala isso em Romanos 4, por exemplo, de novo, é uma prova de que a mesma, ou seja, a justificação não ocorre como fruto do mérito pessoal. Existe muito engano religioso. Há um certo engano, e se eu falar aqui, você não se sinta ofendido, ofendida, mas é uma realidade. Há um certo engano dentro, por exemplo, do catolicismo romano, onde você acha que a salvação, você se torna cristão porque foi batizado como bebê. Eu também fui batizado como bebê, está lá na minha certidão de nascimento, na freguesia de São José. Os meus pais lá em Angola me batizaram no contexto da Igreja Católica Romana, quando eu era, por exemplo, criança, bebê. Então existe aquela crença de que nós nos tornamos cristãos pelo batismo. Há pessoas que têm a crença que se tornam cristãos pela caridade, e o espiritismo kardecista dá aquela ideia de que você com a caridade consegue méritos diante de Deus, ou pela reencarnação, você vai se reencarnando, e aí você vai se aperfeiçoando, e a cada aperfeiçoamento é fruto da obra que você fez antes, e muitas outras coisas, por exemplo, religiosas, quando a Bíblia afirma claramente que a justificação não ocorre por nenhum desses meios. Ela ocorre única, exclusivamente, gratuitamente, por meio da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. O que eu falei está na Bíblia. Se você não concorda, discorde da Bíblia. Se você quiser brigar, não brigue comigo, brigue com a Bíblia, leia a Bíblia. Só se você lê a Bíblia, e aí você vai brigar com a Bíblia e vai brigar com Deus. Porque é isso que a Bíblia fala.
que a justificação, ela é única, exclusivamente pela fé. Tudo mais que se cria é fruto da religião humana, mas não é fruto daquilo que Deus ensina na sua palavra, ok? E se você tiver em casa uma outra Bíblia, seja eu tenho uma Bíblia aí do Padre João Soares, se você tiver uma outra Bíblia qualquer, pode ler a sua Bíblia, que vai ver que está escrito na Bíblia, que a justificação é exclusivamente por intermédio de Jesus Cristo, ok? Então Abraão foi justificado pela fé, não por obras. Olha lá o que ele fala, Romanos capítulo 4. Ele fala o seguinte, versículo 2, porque se Abraão foi justificado por obras, ele tem que se gloriar. Paulo fala assim, se a justificação, se nós somos aceitos por Deus, se nós somos perdoados por Deus, se nós nos tornamos filhos de Deus, por causa das nossas obras, Paulo fala assim, nós temos que nos gloriar, porque a salvação passa a ser mérito nosso. É aquela ideia, eu me salvei, ou Deus me salvou porque eu sou bom, Deus me salvou porque eu mereço. Então vem uma conquista por merecimento, tá? Agora, aí Paulo fala assim, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe acreditado como justiça. Então Abraão não foi justificado por obras, ele foi justificado porque ele creu. No versículo seguinte, olha lá em Romanos 4, versículo 4, ele fala assim, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Versículo 5, mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Paulo está dizendo o seguinte, o salário não é favor. Quando você trabalha, que é um profissional, aí no final do mês você recebe o seu salário, a empresa que está te pagando não está fazendo um favor, é um direito seu, é dever da empresa te pagar. O dever de um é direito do outro. Então quando a empresa te paga, ela está cumprindo o seu dever, ela não está te fazendo um favor. Se você é aposentado do INSS, e quando você vai lá e recebe a sua aposentadoria, o governo não está fazendo nenhum favor, muito pelo contrário, está fazendo até desfavor, de tanta defasagem que existe e tantas coisas na aposentadoria. Mas você não fala assim, o governo está me fazendo um favor dando a minha aposentadoria, não. Você trabalhou para isso, você recolheu impostos para isso, você pagou para que tivesse direito à aposentadoria, você trabalhou para isso. Então receber salário, ou receber aposentadoria, não é favor, é uma dívida do governo ou da empresa. Então sabe o que Paulo está dizendo? Se a salvação fosse por causa do meu trabalho e do seu trabalho, a salvação não seria um favor, é uma dívida que Deus tem conosco. No entanto, Paulo deixa claro, ele fala assim, todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. Então o que o Paulo, por exemplo, está dizendo? Mas nós não trabalhamos pela salvação. Nós como seres humanos somos ímpios. Nós somos pecadores. Somos pessoas que em nós mesmos não tem nenhum recurso, nenhum trabalho que faça com que nós nos tornemos diante de Deus merecedores da salvação, merecedores do perdão, merecedores da vida eterna. Muito pelo contrário, aquilo que Paulo fala em Romanos 6, 23, o salário do pecado é a morte. Em outras palavras, o que nós merecemos é morte, o que nós merecemos é condenação, porque o trabalho que nós produzimos é pecado, o trabalho que nós produzimos é mal diante de Deus, o trabalho que nós produzimos é algo que vem do ímpio, por isso não é algo que é aceito diante de Deus.
Logo, Paulo fala, nós somos justificados porque nós confiamos em Deus. Porque a nossa fé é uma fé em Jesus Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Não é por mérito nosso. Deus não faz um favor para nós. Não, ou seja, Deus não tem uma obrigação conosco. Quando Deus nos dá o perdão, Ele está fazendo um favor. É aí que vem a palavra graça, que nós vamos ver, por exemplo, daqui a pouco. Deus faz um favor quando Deus nos perdoa. Quando Deus nos adota como filhos. Ele não tem uma dívida conosco. Mas Ele nos faz um favor. É interessante você pensar essa palavra acreditar. Olha lá em Romanos capítulo 4, versículo 3. Ele fala, pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado. Versículo 5. A sua fé, no final, é atribuída como justiça. Versículo 9. Final do versículo 9. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Início do versículo 10. Como, pois, lhe foi atribuída. Versículo 22. Pelo que isso também foi imputado para a justiça. Essa palavra imputar, creditar, atribuir, sabe o que significa? É uma palavra que é usada no contexto legal e é uma palavra que é usada no contexto econômico, financeiro. E significa o seguinte: da conta de alguém, por exemplo, é tirado um dinheiro. E esse dinheiro é depositado na sua conta. Então foi imputado, foi atribuído, foi creditado na sua conta. Só que esse dinheiro que foi colocado na sua conta, não é porque você trabalhou por ele. Você não tem nenhum direito a ele. Você não merece esse dinheiro. Mas por iniciativa de alguém, foi creditado na sua conta um valor. Só que esse valor que foi creditado na sua conta, foi tirado da conta de alguém. No ponto de vista legal, significa você ser declarado inocente, embora você seja culpado ou seja culpado. Declarado inocente, porque alguém no seu lugar foi declarado culpado. A inocência de Jesus foi creditada na sua conta, porque Jesus assumiu a sua culpa. A inocência de Jesus foi creditada na minha conta, porque Jesus assumiu a minha culpa. A justiça de Jesus foi creditada na nossa conta, porque Jesus assumiu o nosso pecado. É isso que Paulo está dizendo aqui. Creditar, ou atribuir, ou imputar, significa tirar de alguém para dar para alguém. E é isso que Deus fez. Deus tira de Jesus para nos dar. Ele morreu para que nós tivéssemos vida. Ele se torna injusto para que nós fôssemos justos. Ele se torna pecado para que nós nos tornássemos diante de Deus absolvidos da culpa e da condenação do pecado. Esta é a maravilhosa obra de Deus. Deus acredita na nossa conta a sua justiça. Mas para Ele acreditar na nossa conta a sua justiça, é porque Ele tirou da conta de Jesus. Então Abraão foi justificado pela fé. Romanos 5:1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, ou seja, não mais inimizade com Deus. O pecado gera inimizade com Deus, gera rebelião contra Deus, gera contenda com Deus. Mas nós temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Abraão foi justificado pela fé, não por obras. Segunda coisa, Abraão foi justificado pela graça, não pela circuncisão ou não pela lei.
E aí você vê Romanos capítulo 4, versículo 9, ele dizendo: vem, pois, esta a bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos, ou também sobre os incircuncisos. Vimos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Versículo 10, como pois lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não, no regime da circuncisão e quando incircunciso. Romanos capítulo 4, versículo 11, e recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir ser o pai de todos que creem, embora não circuncidados, a fim de que fosse lhe imputada a justiça. Quando você vê lá o versículo 7 e 8, Paulo fala assim: bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos. E ele está citando aí Salmos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Deus não imputa pecado, não acredita pecado na nossa conta, porque Ele acreditou o pecado na conta de Jesus. Ele acredita na nossa conta a justiça. Por isso que as nossas iniquidades são perdoadas, o nosso pecado é coberto. Agora Paulo fala assim: quando isso aconteceu na vida do tempo de Abraão? Antes ou depois da circuncisão? Quando você olha no versículo 11, fala que recebeu o sinal da circuncisão. A circuncisão era um sinal da aliança com Deus. Inclusive, se você olhar aqui em Gênesis, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 17. Tem lá quando a circuncisão foi instituída por Deus. A circuncisão não era um meio, era um sinal. Gênesis 17. E é bom ouvir o papel das Bíblias de vocês abrindo aí. Gênesis 17, versículo 9. Embora que eu possa ouvir também os celulares e os iPads buscando o texto. Gênesis 17, versículo 9. Disse mais Deus a Abraão: guardarás a minha aliança, tu e a tua descendência, no decurso das suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós e a tua descendência. Todo macho entre vós será circuncidado. Circundareis, versículo 11, a carne do vosso prepúcio. Será isso por sinal de aliança entre mim e vós. O que tem 8 anos será circuncidado entre vós. Todo macho nas vossas gerações, tanto escravo nascido, como comprado a qualquer estrangeiro que não for da sua estirpe. Com efeito será circuncidado o nascido em tua casa e o comprado por teu dinheiro. A minha aliança estará na vossa carne, e essa será a aliança perpétua. O incircunciso, ou seja, o não circuncidado, que não foi circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo, quebrou a minha aliança. Então, conforme diz lá o versículo 10, esta é a minha aliança. E a Bíblia deixa clara que então que a circuncisão era um sinal da aliança. Era um sinal de que aquela pessoa pertencia ao povo de Deus. Por isso que diz no versículo 14, o incircunciso que não for circuncidado na carne do prepúcio, essa vida será eliminada do seu povo. Então fazer parte do povo de Deus, o macho, ele era circuncidado, o homem, e a circuncisão então era a marca da aliança com Deus. E Deus está instituindo isso aqui. Tanto é que o versículo 9 disse mais Deus a Abraão. Só que se você olhar em Gênesis capítulo 15, versículo 6, fala assim, Gênesis capítulo 15, versículo 6, e creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Gênesis 15, 6, Abraão creu no Senhor, e isso foi imputado para a justiça. Sabe qual é a distância de tempo que existe entre Gênesis 15, 6 e Gênesis 17, versículo 9? Pelo menos 14 anos, a distância de tempo. Ou seja, Abraão, ele foi justificado diante de Deus, antes mesmo da circuncisão. Por isso que ele fala assim, justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Abraão já era um homem justo diante de Deus, um homem aprovado por Deus, um homem segundo o coração
de Deus antes mesmo da circuncisão ter sido instituída. Por isso que Abraão foi justificado pela graça. Graça é favor imerecido. Graça é algo Deus fazendo por Abraão, algo que ele não merece. Ele não foi justificado pela circuncisão ou pela lei. Tanto mais que você vê lá no capítulo 4. Vê lá Romanos capítulo 4. E ele vai falar também a respeito da lei. Versículo 13. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Romanos 14, 4:13. Não foi pela lei. Tá? Tanto é que se você for lá para Gálatas, abra sua Bíblia lá em Gálatas. Você tem Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas. Ele vai dizer no versículo 16, capítulo 3. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente que é Cristo. Gálatas 3, 17. E digo, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus. A lei que veio o quê? O que está escrito aí? 430 anos depois. Ou seja, Abraão, ele foi justificado por Deus antes da circuncisão. Abraão foi justificado por Deus antes da promulgação da lei. A lei veio 430 anos depois da promessa feita de Deus a Abraão, a respeito do seu descendente, que é Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos terminar e ver como que isso se aplica a nós. Terceira e última coisa, antes da conclusão e aplicarmos para nós, a justificação é garantia a todos que creem em Jesus Cristo. E aí Paulo vai dizer em Romanos capítulo 4, versículo 22, olha lá. Pelo que lhe foi imputado para justiça. Versículo 23, e não somente por causa dele está escrito que foi levado em conta. 24, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus Cristo nosso Senhor. Romanos 4, 25, o qual, ou seja, Jesus Cristo, foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então Paulo está, por exemplo, dizendo, as palavras que fala assim, lhe foi acreditado a Abraão, não foram escritas apenas para Abraão, mas também para nós. Nós quem? A quem Deus creditará justiça. Agora, por que Deus credita justiça na nossa conta? A nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus nosso Senhor. Ou seja, a justificação pela fé não é apenas para Abraão, mas é para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Tanto é que Paulo fala em Romanos 10, não há diferença entre judeus e gentios, ou seja, judeus circuncisos, gentios incircuncisos. Judeus, povo de Israel, gentios, não povo de Israel. Pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos. Agora, todos quem? Existe uma certa doutrina errada por aí, que fala que Deus salva todos, que todos são filhos de Deus. Não, Deus não salva todos, nem todos são filhos de Deus. Deus só salva, e só é filho de Deus, os que invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação é apenas para aquele que crê em Jesus Cristo. Só se torna filho de Deus aquele que crê em Jesus Cristo. Tanto é que João 3,36 fala assim, aquele que crê tem a vida eterna, aquele que não crê
não terá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Deus não salva todos. Deus deseja salvar todos. Mas há os incrédulos, há os pagãos, há aqueles que rejeitam a justificação por meio de Jesus Cristo. Esses estão debaixo da ira de Deus. Serão condenados eternamente. Eles não têm a salvação. Mas Deus salva. Deus absolve da condenação. Deus absolve da culpa do pecado. Deus perdoa os pecados. Deus dá a vida eterna a todos aqueles que creem em Jesus Cristo, sem distinção de raça, de cor, de nível social, de nacionalidade, de condição civil, etc. Deus é rico para todos aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então a justificação é garantida a todos que creem em Jesus Cristo. Concluindo, o que nós podemos aplicar então para nós? Sempre lembrando que justificação significa Deus nos declarando justos, Deus creditar a sua justiça a nós, Deus nos perdoar os nossos pecados, Deus nos adotar como filho, Deus nos dar o dom da vida eterna. Isso é justificação, entre outras coisas. Agora, o que nós vemos em Romanos 4, na vida de Abraão? A justificação é pela fé, não por obras. Então, por exemplo, o Tiago veio aqui e falou o seguinte: olha, Chicago Eagles vem aqui, nós precisamos recolher comida, alimentos, tudo mais tal. Então você vai lá, vai procurar o Tiago, vai dar o seu nome, e você vai achar que por dar 5 quilos de arroz, ou 10 quilos de arroz, ou você dar 1 milhão de quilos de carne, você vai para o céu. Não, você não vai para o céu porque você vai dar arroz ou vai dar carne. Você não vai para o céu porque você vai visitar uma creche, vai visitar um asilo, porque você vai ajudar um enfermo. Ninguém vai para o céu por obras. Você não é livre da condenação do pecado pelas obras de caridade que você faz. Obras de caridade não levam ninguém para o céu. Pode levar para o inferno, para fazer caridade no inferno, se existe caridade no inferno, mas não leva ninguém para o céu. A justificação é única, exclusivamente pela fé. Fé em quem? Em Jesus Cristo. Jesus Cristo que é o quê? O único e suficiente Senhor e Salvador. Jesus Cristo que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou. Obras não levam ninguém para se tornar justo diante de Deus. Segunda coisa, a justificação é pela graça. Graça significa Deus faz um favor, não é pelo batismo. Abraão foi justificado antes da circuncisão. Batismo não torna ninguém cristão. A circuncisão era um sinal da aliança com Deus. Ainda hoje, o batismo é um sinal da aliança com Deus. Se você crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e ainda não foi batizado nas águas, você deve ser batizado como obediência à ordenança de Jesus Cristo. O batismo é o público testemunho do arrependimento dos pecados e da fé em Jesus Cristo, mas o batismo não te torna cristão. O batismo é um sinal, é um testemunho da minha fé em Jesus Cristo. Assim como a circuncisão era um sinal, era um testemunho da aliança com Deus e com o povo de Deus. Se você ainda não foi batizado, você precisa ser batizado. O batismo nas águas, infantil ou adulto, não torna ninguém cristão. Abraão foi justificado antes da circuncisão. Você tem uma pessoa hoje que crê em Jesus Cristo. Ela morre, está lá no hospital, morre no acidente, morre de alguma... A pessoa não foi batizada. Ela é salva? É. Ah, mas Domingos ela não foi batizada. Ela não é salva pelo batismo. Ela é salva pela fé. O batismo deve acontecer? Deve. O batismo é importante? É. Mas o batismo não é meio de salvação. Batismo é um sinal da fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador.
Da mesma forma, ninguém é salvo pela lei. Ninguém é salvo pela prática de normas religiosas. Às vezes nós criamos na nossa cabeça aquela ideia. Eu vou citar algumas coisas aqui, mas eu não estou dizendo que você deve praticar isso. Aquela ideia mais ou menos é a seguinte: fulano é crente, e alguém fala assim, mas fulano é crente, mas fuma. Tá. Crente deve fumar? Não. Mas ele deixa de ser crente porque fuma? Não. Ele precisa mudar de vida, ser liberto de vício no poder de Jesus Cristo. Tá. Fulano é crente, mas joga bola no domingo. Que nem o João Leite falou que quando os atletas de Cristo, por exemplo, surgiram, eles eram criticados porque domingo iam jogar bola e não iam. Atletas, por exemplo, profissionais, e não iam, por exemplo, no culto. E tinha muita gente que contestava se o Baltazar, se João Leite eram crentes. Porque onde já se viu crente jogar bola no domingo e não ir, por exemplo, no culto? Tá, onde está na Bíblia isso? Muitas das vezes nós criamos normas e leis, à semelhança dos judeus, para dizer, este é crente, este não é crente. A pessoa é cristã, é filha de Deus, é discípulo de Jesus, a partir do momento que ela crê em Jesus Cristo. O comportamento que ela tem, seja algum tipo de vício, seja o comportamento da língua, seja o comportamento da conduta, qualquer tipo de comportamento que ela tem, que não é segundo o caráter de Deus, é mudada pela palavra de Deus, no poder do Espírito Santo. Por isso que eu falei ontem na classe de novos membros, na nova aliança, o único requisito para a pessoa crer em Jesus, ser batizada, é crer em Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Porque é o único requisito que a Bíblia pede. E alguém fala assim, mas a pessoa precisa mudar de vida. Eu preciso, você também precisa. Mudança de vida é um processo de santificação. Mudança de vida não torna ninguém cristão. Mudança de vida é consequência de uma vida com Deus. E é isso que nós precisamos entender na nossa vida. Ou seja, a justificação é pela graça. A pessoa não é salva porque ela deixou vícios. Ela vai deixar vícios porque ela é salva. Dá para entender? Ela não é salva porque ela deixou vícios. Ela vai deixar vícios porque ela é salva. E se ela morrer antes de vencer aquele vício, ela vai para o céu? Se ela realmente crê em Jesus Cristo, vai. Isso não significa, igual Paulo fala, quando nós chegamos em Romanos 6, de que isso é desculpa para nós sairmos pecando. Muito pelo contrário. Paulo fala que onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. Mas a graça de Deus não é liberdade para pecar. A graça de Deus me dá a consciência de que eu sou livre do pecado. E não devo mais viver para o pecado, mas eu devo viver para a justiça em Cristo Jesus. A próxima coisa, a justificação é garantida a todos os que creem. Se você está aqui nesta manhã e você não crê em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, saiba, você não é aceito, você não é perdoado, você não é filho de Deus por causa das obras, por causa do batismo, ou porque você praticar normas religiosas. Você, assim como qualquer outra pessoa, ela é salva única e exclusivamente, perdoada, filho de Deus, por causa da fé em Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador. E se você está aqui nesta manhã, e ainda não tem a sua fé em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, eu quero te desafiar a tomar a decisão de se arrepender dos seus pecados, desistir de chegar a Deus pelas suas obras, desistir de chegar a Deus pelo seu batismo, desistir de chegar a Deus pela sua religião, e passar a confiar de que você chega a Deus, você é aceito por Deus única, exclusivamente, porque Cristo morreu pelos seus pecados e ressuscitou. E se você já crê em Jesus Cristo, você chegou nessa manhã, você já é cristão, no sentido de verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, você vive para Deus, então que você viva na prática das boas obras. É aquilo que Paulo fala em Efésios, nós não somos salvos por obras, mas para obras.
O cristão, ele deve viver na prática das boas obras. Você deve ser batizado. Se você já foi batizado, saiba que o batismo é um sinal da sua fé em Cristo Jesus. Então honre a sua fé em Cristo Jesus. Você deve praticar as normas bíblicas. Deve viver de acordo com o ensinamento de Jesus Cristo. Aquilo que Ele ensina na sua palavra. Mas ao mesmo tempo, a cada dia, nós devemos viver para que através de nós, o nome de Cristo seja honrado, testemunhado e glorificado. Vamos baixar as nossas cabeças e vamos orar. Se você está aqui nesta manhã e você ainda não crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e você, depois daquilo que você ouviu, quer desistir de chegar a Deus pelas suas obras, desistir de chegar a Deus pelo seu batismo, desistir de chegar a Deus pela sua religião, e crer e confiar de que Deus te aceita, te perdoa, única e exclusivamente por causa da fé em Jesus Cristo, que aí mesmo no seu lugar você possa dizer para Deus: ó Deus, eu quero te agradecer, porque o Senhor me aceita como eu sou. Eu quero te agradecer porque o Senhor me absolve da culpa e da condenação do pecado, única e exclusivamente por causa da morte de Jesus Cristo pelos meus pecados. Reconheço que eu sou pecador, pecadora, e reconheço que somente por Jesus Tu me perdoas e me tornas Teu filho. Diga para Deus: Senhor, nesta manhã eu tomo a decisão de me arrepender dos meus pecados, me arrepender de alguma forma tentar chegar ao Senhor por algum outro caminho, e eu quero declarar que eu tomo a decisão de crer em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador e Senhor. Obrigado, Pai, pelo perdão, pela salvação que me dás em Cristo Jesus. Você que já crê em Cristo, que você possa dizer: ó Pai, ajuda-me a viver uma vida de boas obras, porque eu não sou salvo por obras, mas eu sou salvo para obras. Ajuda-me, ó Pai, a tomar a decisão do batismo, se eu ainda não fui batizado nas águas, ou então, Senhor, ajuda-me a honrar o testemunho que eu já dei pelos batismos nas águas da minha fé em Cristo Jesus. Ajuda-me, Senhor, a viver de acordo com a lei, sabendo que ela é santa, justa e boa. Viver de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo, libertando-me, ó Pai, pelo Teu poder de todo pecado, me libertando de todo vício, de tudo aquilo que me escraviza, que não honra e não glorifica o nome do Senhor através da minha vida. E ajuda, meu Pai, a semelhança de Abraão, ser um homem, ser uma mulher, conhecido como amigo de Deus, segundo o coração do Senhor. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Na nona mensagem.